E aí, pessoal do PC Ruim, tudo certo? Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que, assim, é pura potência, mas que também pode dar um nó na cabeça de qualquer um. A família Orange Pi 5. Pois é, são 6 modelos, cada um com um detalhezinho diferente, e a nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar esse quebra-cabeça para ninguém mais ficar perdido. Bora lá? Beleza? Vamos direto ao que interessa, né? A pergunta que não quer calar. Por que raios alguém olharia para uma Orange Pi se o mundo inteiro só fala de Raspberry Pi? Então, a resposta é bem simples e até meio brutal. Poder de fogo. Não me entenda mal, o Raspberry Pi é sensacional, a comunidade é gigante, mas quando o assunto é performance bruta, aí a história é um pouquinho diferente. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Pessoal, não é pouca coisa, não. A gente está falando de um salto de performance de mais ou menos 66% em tarefas que usam vários núcleos do processador ao mesmo tempo. Isso significa que, para quem está pensando em montar um servidor, um centro de emulação daqueles bem parrudos, ou qualquer projeto que precise de fôlego, essa diferença aqui é o que separa um projeto que simplesmente roda de um projeto que, nossa, voa, é outro nível. E ó, pra gente não se perder nesse monte de modelo, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente já entendeu por que essa laranja é mais potente. Agora, a gente vai conhecer o coração da fera, o processador. Depois, vamos separar a família em 2 grandes times, os modelos S e os pesos pesados. Aí, claro, a gente tem que falar do ponto fraco, que é o software, e no final, a gente fecha com um guia definitivo para ajudar todo mundo a saber qual placa é ideal para o seu projeto. Fechado? Certo, vamos aprofundar um pouco agora. Para a gente entender de verdade a diferença entre os 6 modelos, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que todos eles têm em comum. Sabe, o cérebro por trás de toda essa potência. Porque no fim das contas, conhecer o processador é a grande chave para desvendar essa linha toda. E tá aqui o grande segredo da coisa toda, o Rockchip RK3588. Pensa nesse chip como, sei lá, um monstrinho. É sério. Ele tem 8 núcleos, 4 são super potentes para tarefas pesadas e os outros 4 são mais econômicos para cuidar das coisas mais leves. A GPU dele aguenta o tranco legal, ele consegue processar vídeo em 8K sem nem suar, e o mais legal para mim é que ele tem uma NPU, uma unidade de processamento neural que acelera um monte de tarefas de inteligência artificial. É tipo um motor de Ferrari dentro de um Fusca, é muita potência num espacinho pequeno. Agora, atenção, porque esse aqui é o ponto mais importante de todos. Existem, na verdade, 2 versões desse chip. Tem o RK3588, que a gente pode chamar de completo, e o RK3588S, que seria o simplificado. Para ficar fácil de entender, pensa assim, o completo é tipo um motor de corrida com tudo liberado, sabe? Todas as portas, todas as pistas de dados, todas as conexões, tudo no máximo. Já o S é o mesmo motor, só que um pouco amansado, para ser mais barato, mais econômico, ele tem menos conexões de alta velocidade, e é exatamente essa a diferença que divide a família Orange Pi 5 em 2 grandes grupos. Bom, e vamos começar então pelo time que usa esse chip mais econômico, o RK3588S. Essas aqui são as placas que focam em entregar um desempenho que, olha, ainda é incrível, mas com um custo mais em conta. E para isso elas fazem alguns sacrifícios, mas sacrifícios bem inteligentes, como a gente vai ver. Olha só, aqui a gente tem os 2 irmãos originais, o Orange Pi 5, que a gente chama de Standard, e o 5B. O Standard ele é o mais flexível dos dois. Ele não vem com Wi-Fi, mas te dá um slot M.2 que permite colocar um SSD NVMe super rápido. Já o 5B faz exatamente o contrário. Ele tira esse slot M.2 e no lugar ele coloca Wi-Fi 6 já de fábrica e um armazenamento eMMC soldado na placa, que, convenhamos, é muito mais confiável que um cartão SD. Então, a escolha aqui é bem clara, é a flexibilidade do SSD ou a conveniência do Wi-Fi e armazenamento já prontos. E aí vem o 5 Pro, que é o verdadeiro faz-tudo desse time S. Ele é basicamente a resposta para quem olhou para os outros 2 modelos e pensou, poxa, mas eu queria os 2. E ele entrega. Ele tem o Wi-Fi integrado igual ao 5B, mas ele também tem o slot M2 para NVMe, que nem o Standard. E não para por aí. Ele vem num formato mais compacto, tem aquele conector GPIO de 40 pinos que todo mundo adora para projetos e ainda por cima tem suporte APOE, que é aquela mágica de ligar a placa usando só o cabo de rede. Cara, é a placa perfeita para quem curte criar protótipos, projetos de automação, esse tipo de coisa. Muito bem, agora vamos mudar de lado no ringue. Chegou a hora de falar dos pesos pesados. Meu amigo, essas aqui são as placas que usam o chip RK3588 completo, sem limites, sem amarras, destravando absolutamente todo o potencial de velocidade e de conectividade que essa arquitetura tem para oferecer.
E o primeiro da lista é o Orange Pi 5 Plus. Gente, essa placa é um monstro, especialmente para quem mexe com rede. Ela tem não uma, mas duas portas de rede de 2.5 gigabits. O slot M2 aqui já é PCIe 3.0, o que significa muito mais velocidade que os modelos S. E ela ainda tem uma entrada HDMI para capturar vídeo. Então assim, se o sonho é montar um NAS caseiro de altíssima performance, um servidor Plex que não engasga, um firewall super robusto, nem precisa procurar mais. A placa é essa, não tem nem o que discutir. E lá no topo da cadeia alimentar, a gente encontra os modelos Max e Ultra. Eles são quase gêmeos, sério. Ambos têm rede de 2.5G, Wi-Fi 6E, o chip RK3588 completão. A diferença é bem sutil, mas é crucial dependendo do projeto. Funciona assim, o Max tem duas saídas de vídeo 8K, perfeito para quem quer montar um Media Center super potente ou um sistema de sinalização digital. Já o Ultra, ele troca uma dessas saídas por uma entrada de vídeo 4K. Ou seja, ele foi pensado para projetos de vigilância inteligente ou qualquer sistema que precise capturar e analisar vídeo em tempo real. Ok. Até agora foi só maravilha, né? Hardware incrível, potência de sobra. Mas tem um elefante na sala. E a gente precisa encarar ele de frente. Porque um hardware super potente não serve para nada sem um bom software para fazer ele funcionar direito. E é exatamente aqui que o mundo da Orange Pi pode ficar um pouquinho complicado. E olha, nada ilustra melhor essa questão do software do que a própria comunidade. Dá uma lida nesse comentário de um usuário lá no Reddit. Ele resume perfeitamente a situação. Quer dizer, as soluções oficiais até existem, claro, mas a verdadeira mágica, acontece mesmo nos projetos que são criados e mantidos pela comunidade, pelos próprios usuários. O ponto é o seguinte, pessoal. Os sistemas operacionais que a própria Orange Pi oferece, muitas vezes eles usam versões mais antigas do kernel do Linux, com umas adaptações que nem sempre são as melhores. E aí que a comunidade entra para salvar o dia. Você tem projetos como Armian, que entregam sistemas super estáveis, perfeitos para servidor, mas a joia da coroa, a recomendação de quase todo mundo, é a versão do Ubuntu mantida por um cara chamado Joshua Rieck. Essa versão, ela simplesmente funciona, sabe? Com aceleração gráfica, aceleração de vídeo, tudo ativado, te dando uma experiência de desktop de verdade nessas plaquinhas. Ufa! Passamos por 6 placas, 2 tipos de chip, um mar de especificações, é bastante coisa. Mas agora, para fechar, vamos juntar tudo isso num guia bem prático, bem direto ao ponto, para ajudar na decisão de qual dessas laranjas poderosas é ideal para cada tipo de projeto. Vamos simplificar ao máximo. A ideia é montar um servidor de arquivos, um NAS, um sistema de rede super veloz, então vai de Orange Pi 5 Plus, não precisa nem pensar duas vezes. O projeto envolve capturar vídeo de câmeras ou de outras fontes. A escolha certa é o Orange Pi 5 Ultra. Agora, se o negócio é criar protótipos, mexer com automação, IoT e precisa de flexibilidade, o Orange Pi 5 Pro é o canivete suíço perfeito para isso. E claro, para a galera da emulação de games retrô ou para montar um Media Center poderoso na sala, tanto o Orange Pi 5 Standard quanto o 5B vão dar conta do recado com folga. E aí, depois de ver todo esse poder de fogo, todas essas possibilidades, a pergunta que fica no ar é: o que dá para construir com tudo isso? Um super console retrô, um servidor de nuvem só seu, um sistema de segurança inteligente para casa. Sinceramente, o limite, de verdade, é a imaginação. Bom, é isso aí, pessoal. De verdade, espero que esse guia tenha ajudado a clarear as ideias sobre essa família Orange Pi 5. Se quem está assistindo curtiu essa análise, não esquece de deixar aquele like maroto aí embaixo para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se inscreveu no canal O Cara do PC Ruim se ainda não for inscrito. E ó, aproveita e dá uma conferida na nossa playlist sobre SBCs que tem muito mais conteúdo legal por lá. Fechou? Valeu e até a próxima!